Adma. Presente. Brenner. Cleiton. Diego. Presente. Gelton. Genivaldo. Aqui, Genivaldo. Presente. Gustavo. Gustavo, ainda não. Irla. Aqui. Ok. Jean. Jean. João Anderson. Presente. José Ravik. José Ravik. Marcelo Arcelino. Presente, professor. Okay. Marco Túlio. Marco Túlio. Ok. Marta Regina. Um bom dia dela aqui bem recente. Eu acho que deve estar por aqui, Marta Regina. Tá aqui, professor. Bom dia. Bom dia. Pedro Henrique. Aqui, ok. Renan. Cleiton chegou. Ok. Chamei, mas já acabo de botar presença aqui. Renan. Ainda não. Tiago Francisco. Vinícius Lins e Vinícius Lucas. Presente. Vinícius Lucas. Ok, deixa eu confirmar aqui então. Brenner, tá aqui? Chegou o Brenner? Ainda não. Elielton. Gustavo Henrique. Jean Carlos. Eu tô repetindo quem eu não marquei presença, Adma. José Ravik. Marco Túlio. Renan. Vinícius Lucas. Quantos são esses que estão com falta? É isso, alguém chegar aí me dá um toque. Ok. Na última aula a gente viu o Quicksort e deixa eu botar para animação que é sempre que tem animação. Na última aula a gente terminou de ver os algoritmos de ordenação, né? Chegou aí a animação? O desenhozinho? Ok. Então nós vimos nas últimas aulas
a ordenação por seleção, que é aquela que acha menor e vai trazendo para frente. O menor, o segundo menor, e assim por diante, né? Depois vimos a ordenação por inserção, que é aquela que vai movendo lado a lado, baseado no movimento de carta de quem costuma jogar cartas, não é isso? Aí só move quando necessário, e por conta disso acaba economizando movimentos em relação à ordenação por inserção, e acaba, em média, gastando metade do tempo. Se estiver ordenado, aí que é o mais rápido de todos, não é isso? Depois nós vimos o Merge Sort, tá? Eu acho que eu não contei essa informação, mas ele é o sort do Java e do Python, né? Do Python, mais curioso que ele, na verdade, do Python, quando é muito pequeno, ele usa ordenação por inserção, quando é grande, ele usa o Merge Sort, até ficar pequeno, ele usa ordenação por inserção. E nós vimos o Quicksort, né? Nós vimos a versão aleatória, é aquela que seleciona o pivô aleatoriamente e coloca os menores para um lado e maiores para o outro, tá? E nós vimos a determinística, né? E eu lhes disse que a determinística tinha várias versões, uma que o pivô, o elemento de referência, era no final e outro que era no começo, tinha umas que eram no meio, mas de toda forma a estratégia sempre é a mesma. Então, o elemento de referência, o pivô, menores que o pivô para um lado, maiores para o outro, acha a posição do pivô e ordena recursivamente para cada lado. Estão lembrados dessas estratégias? Sim. Pronto. Antes de eu continuar, eu acabei de ver algo muito importante, muito importante. Hoje é o último dia da entrega do trabalho. Alguma dúvida? Eu vi que nem todos entregaram, alguns ainda estão escrevendo, seja o que Deus quiser. Então, calma aí, gente. Professor, Oi. sobre a atividade, eu fiz a atividade, só que quando é para mostrar. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada. Vou abrir rapidinho. Quando é para mostrar a quantidade que tem de elementos dentro da pilha, aí não mostra. Aí tem que fazer pelo que eu vi. Acho que foi ele que disse que tem que criar um arquivo TXT para poder ele conseguir mostrar o total. Não, você está tendo um problema geral, né? Até comentei com o Irla que o laço é para entregar via Classroom, Genivaldo. Tá? Você tem que entrar no Classroom, aquele que está lá nas notícias. Se você olhar as notícias mais antigas, é que tá certo? Aí até deu uma resposta, acho que foi ele que me comentou, no IDE fica um laço infinito. Aí eu me toquei de uma coisa que eu respondi lá, depois eu me toquei, não, tem algo no meu comentário que não está adequado. E aí eu confirmei na outra turma, vou confirmar aqui, né? Eu percebi que vocês não tem informação importante que vocês não sabem, né? Que é a seguinte, vocês sabiam que final de arquivo é um caractere? Ou a maioria de vocês não sabem, pelo menos. Alguém já te falou isso para você? Pronto, alguém disse que sabe, ela, né? Mas o resto da turma sabe que é um caractere, um fim de arquivo? Literalmente. Sim, aí no teclado, para você simular esse fim de arquivo, se você estiver no Windows, né, é o. Eu sempre confundo, é o Ctrl Z, se não me engano. Ctrl Z, ele é fim de. Deixa eu confirmar. Aqui, Windows, que eu estou no Linux. Exatamente, Windows é Ctrl Z.
Aí no IDL, eu não sei se vocês têm como digitar um Ctrl Z ali, que seria o caractere fim de arquivo, que aí aquele laço infinito quebra, porque é o caractere que ele espera para encerrar. Aí quando você faz o TXT e manda, ele para porque ele encontra exatamente o fim de arquivo. O caractere EOF, que o nome que a gente dá a esse caractere é um caractere invisível chamado de EOF, End of File. É o caractere que marca o fim de um arquivo. No Linux é o Ctrl mais Z. Ctrl mais Z não, perdoe-me, Ctrl mais D. Aí no IDE não vai funcionar direito. E no IDE, Ctrl Z normalmente acaba sendo associado a voltar, né? Aí deixa eu botar aqui a presença do Brenner, né? Ele chegou agora. Aí voltar não vai funcionar. Aí você cria um ponto .txt, né? Eu acho que até mandei lá um exemplo com números e abre no comando e executa. Tá certo? Tá bom? Mas assim, algumas situações em que esse tipo de leitura é útil, tá, gente? Tem situações em que isso é útil pra caramba. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde eu botei o meu arquivo de exemplo. Tá aqui. Pronto, é como ela está botando ali. Que é como eu faço aqui na sala de aula, né? Ou nas nossas aulas virtuais. Mas isso vai ser útil para vocês na vida profissional também. Por exemplo, isso aqui é um arquivo de log de um servidor Apache. Eu estava brigando com ele no dia 25, tentando fazer um programinha web funcionar para ajudar o departamento numa coisa, não consegui ainda. Tá? Observe que esse arquivo, ele não tem informação de quantas linhas ele vai ter no início. Então ele só vai parar quando encontrar um caractere EOF. Tá certo? Então essa capacidade de leitura de um arquivo que é while true, né, vamos dizer assim, que é um laço infinito até achar o fim de arquivo, ela é útil, muito útil, para se ler arquivos de origem TXT, de logs ou de outras fontes, em que você não tem no início do arquivo um tamanho definindo quantas linhas o arquivo vai ter, ou quantos objetos, ou quanto. Sim, se quiserem fazer, o WhatsApp também. Isso, professor, é ruim de fazer, de checar essas mídias ultimamente. Certo? Podem fazer, podem compartilhar, tá certo? E sintam-se à vontade, tá bom? Então, essas coisas são úteis também para a vida profissional de vocês, né? Eu acho que por conta do corona, não sei se a ela teve tempo de explicar essas coisas, certo? No, deixa eu botar aqui no cigarro. Deixa eu botar aqui que eu já te mostro. Me avisa quando a tela do cigarro chegar para vocês, tá? Chegou uma tela do cigarro para vocês? Sim.
Deixa eu botar aqui, visualizar como aluno, que aí eu vejo a tela como vocês veem. Tá certo? É isso que vocês veem, mais ou menos, né? Aí tem materiais, né? Vídeos, tá bom? Aí você tem aqui playlist. Aí você tem aqui assistir ao vídeo, né? Aí em vez de um vídeo, vai abrir, quando você clicar, vai abrir uma playlist com os vídeos até o momento, tá? É nesse link aqui, nessa lupinha aqui do lado. Quando você clicar, ele vai abrir uma aba que vai ter um link que vai abrir uma playlist no YouTube, tá bom? Tá certo, Brenner? Aí vai ser por ali que você vai achar. Foto atualizar de segunda e de hoje, tá certo? Aí vai estar lá a playlist com todas as nossas aulas, tá bom? Da unidade 1. Eu vou ver se faço uma playlist para cada unidade. Tá bom? Pronto, aí ela tá aí com o grupo de WhatsApp de vocês. Tá certo? Pronto. Mais alguma dúvida com relação aos trabalhos que é para entregar hoje, o pilha e o fila? Depois eu vou testar. Eu testei na outra vez, só que tava dando um erro. Eu vou tentar fazer novamente. Se eu conseguir, Tenta, eu não consegui. vai Eu envio conseguir, sim. como tá. Mas ele tá rodando assim, normal. Quando eu boto no Eclipse lá, quando é para empilhar e desempilhar, ele tá funcionando. É só na parte final que ele não consegue. Tenta via Primeiro. terminal, porque eu, na verdade, eu vou testar principalmente via terminal, tá Então, bom? eu tentei terminar, aí quando eu tava fazendo os passos, aí não tava encontrando o arquivo, aí tava dando erro. Aí eu vou tentar novamente. Tá certo. Bom, vamos para a aula de hoje, que hoje a gente vai ver como é que fica os códigos de ordenação. A gente vai ver hoje as ordenações, né? Como a gente implementa elas, certo? Uma coisa importante, né? Todo mundo aqui já sabe que em Python e Java tem um comando .sort, então qual o ganho de vocês saberem como implementar essas ordenações? Além de vocês saberem como elas são implementadas, além de elas ajudarem vocês a saberem como escrever um código mais eficiente, aprender um pouco mais sobre recursão, ou como fazer loops mais rápido, tem um outro ganho também nessas ordenações, diretamente relativo a ordenações em si, que é o seguinte: ordenação, quando você vai usar em Java, se for no array, você só ordena em ordem crescente, correto? Acho que vocês viram isso, não é isso? Ordenação de array só ordena em ordem crescente. E se for de array list, vocês ordenam de ordem crescente e de vector de ordem crescente e decrescente, correto? Não sei se deu tempo de vocês verem isso no período passado, antes da epidemia estourar. Deu tempo? Não deu tempo? Pronto. O ponto sorte de Java, certo? O ponto sorte de Java, de quantas ações vocês podem ordenar usando ele? Com quantos critérios diferentes?
só ouviu falar, né? Se for um array, só uma forma. Se for um list, duas formas. Certo? O sorte que eu vou mostrar, ele vai permitir que vocês tenham, tá certo? Além de um critério associado ao objeto que vocês vão ordenar, vocês podem fazer uma biblioteca de classes que comparem o objeto que vocês querem e usar essa biblioteca para ter muitos outros critérios de ordenação, além de dois, tá certo? Então, se vocês tiverem objetos que carregam uma grande variedade de dados, como, por exemplo, data de nascimento, nomes, isso se estiver falando de pessoas, mas se for, por exemplo, preços, dados dos itens, vocês vão ter, talvez, muitos mais critérios de ordenação, tá certo? Eu não sou fã de futebol, mas eu sei que normalmente aqui no Brasil, fã de futebol não falta, né? Quem torce aqui para algum time de futebol no Brasil? Aqui na turma. Vou nem dizer o meu para não ser lixado aqui. Eita, mas só falta dizer que é Botafogo. Eu ouvi dizer que Botafogo que é lixado, né? Mas posso É ter o Vasco enganado. mesmo. É o Vasco, tá certo. Mas aí o que acontece? O pessoal quer ordenar por número de vitórias, número de empates, número de derrotas, gols realizados, gols sofridos, não é isso? Números de vitórias fora de casa, números de derrotas em casa. Você tem uma quantidade enorme de critério, né? Aí, Marta, você torce para algum time? Sim, tá certo. Pode revelar o tricolor. Tricolor é o quê? É São Paulo ou é Fluminense? Eu sempre confundo. A Irla é flamenguista, então. Quando eu vejo alguém arrastando pro Flamengo. Ah, não, o Flamengo é só duas cores, né? Rubro-negro, né? Tricolor e Santa Cruz. Olha, meu conhecimento de futebol. Rubro-negro é esporte. Ok. Meu conhecimento de futebol é bem limitado. Altamente limitado. Embora eu seja brasileiro, eu não acompanho esse esporte. Mas eu lembro que Flamengo é particularmente conhecido por ser preto e rubro e por ter um urubu de brasão, né? Isso é bem famoso no Brasil. E por ser o melhor time do Brasil também. Especialmente para os que são os fãs do time, né? Do mesmo jeito que para quem torce para o Corinthians, o melhor time do mundo é o Corinthians. Para quem torce para o Fluminense, o melhor time é o Fluminense. Para quem torce Não, mas o Vasco não é o melhor time, não. para quem torce para o esporte, o melhor time é o esporte. E por aí vai, né? Eu não tenho dúvidas que o time de cada um é o melhor time, com a exceção aparentemente do Vasco, que aparentemente é o pior time, até para quem é fã do time. Mas, segundo você, eu só estou tentando entender seu argumento aqui. Mas, segundo esse esporte, você tem vários critérios de ordenação. E a nossa ordenação vai permitir que vocês criem classes para comparar os dados do time, se vocês quiserem fazer um programa de futebol, e permita vocês ordenarem as tabelas do time segundo essa possibilidade. Nunca vou pedir que vocês façam um trabalho disso, até porque eu não entenderia as condições de software para avaliar isso, então não vou fazer uma miséria dessa com vocês. Tá bom? Então, mas vamos ver as nossas ordenações, tá certo?
Pode ser buffer de vida, Elielton, não tem problema não, ali foi só um exemplo de leitura do trabalho. Vocês não estão limitados para aquela leitura, tá certo? Ok? Então vamos começar. Eu vou botar esse Java Util Comparator, porque esse import é os que nos vai permitir depois mandar objetos que estendam essa classe Comparator e sirva para comparar objetos, tá bom? Tá certo? Ok. Então vamos lá. Public Class Selection. Vamos fazer o Selection Sort. Ela não tem nenhum dado interno, então o construtor dela é vazia. Certo? E ela tem uma função pública static sort. Certo? Que trabalha com vetores de elementos que podem ser comparados entre eles, ou seja, estende a interface comparable. A gente vai ver para que precisa disso. Então, int n é o comprimento de A. Tá? Então, para I igual a 0, I menor que N, I mais mais. Int mínimo é igual a I, então vamos começar supondo que o índice do menor elemento é o do I. Int J igual a I mais 1. J menor que N, J mais mais. E aqui temos a less, né? E vamos ver como é que essa less funciona. Basicamente, ela vai comparar o AJ com a mínimo. Se o AJ for menor que o mínimo, retorna o J. Mas vamos dar uma olhadinha nela. Less. Ela recebe dois elementos comparáveis, comparable. E para estender essa interface comparables, você tem que implementar uma função compare_to. E compare_to é o seguinte: se V for menor que W, ou seja, se o primeiro objeto for menor que o segundo, né, ele vai retornar um número negativo. Se for igual, retorna 0. Se for maior, retorna positivo. Tá claro? Esse é o que quando você estende a comparable, que é o caso do string, do integer, você pretende. Tá certo? Se o primeiro elemento, no caso o V, for menor que o W, tem que retornar negativo. Por isso ele compara menor que 0. Certo? Então aqui ele está comparando na linha 50 se a J é menor que a mínimo. Se for, guarda no mínimo J como sendo o índice do menor elemento. E troca A índice I com o índice do mínimo. Certo? Esse acerte é para teste. Quando vocês forem ver TDD, vocês brincam com isso. Bom? E aí a gente vai estar ordenado no fim. Bom? E tem aqui também uma função exchange A e mínimo. Vamos ver o que isso vai estar fazendo. Essa função exchange, object A, int I, int J. Ou seja, não está assumindo nem que é comparável. Está pegando um vetor de objetos e dois índices. Objeto temporário é swap, guarda o que está no índice I. Índice I recebe do índice J, índice J recebe o que estava no temporário swap. Tranquilos? Então, o que ele está fazendo aqui é trocando o do índice I com o índice do mínimo. Tranquilos? Dúvidas? Tudo ok? Ok. Vamos dar uma olhadinha na main. A main eu vou ler todas as strings que eu mandar para ele, ordenar tudo e mostrar. Que strings eu vou mandar para ele? Exemplo 1, time. Olha só. Basicamente são essas letras separadas, então ele vai considerar cada letra como sendo string à parte. Então ele vai ordenar essas strings e botá-la em ordem. Então o A
vai vir antes do E, que vai vir antes de todas as letras, e assim por diante. E o outro que está vendo essa matrizinha de palavras, ele vai ordenar elas. Tá certo? Posso ir para o terminal? Esse show, vamos lá. Show, tá aqui, a função privada. Aumentem excesso que está na classe. Para i igual a 0, i menor que complemento de a, print a string. Tá bom? Então ele vai imprimir todos os strings. Certo? Mais alguma dúvida? Vamos lá terminar, então. Lembra a todos que meu comando de compilação é diferente, porque eu tenho duas versões de Java aqui. Eu uso o Java 8 para dizer que é o Java 8 que eu estou usando aqui. Eu vou mandar o primeiro tiny, né? Aqui estão minhas letras ordenadas, impressas, tá? Todas em ordem. Agora eu vou mandar minhas palavras. Também estão em ordem, mas tem uma peculiaridade aqui em cima. Estão vendo a peculiaridade? O que aconteceu aqui? Letra maiúscula. Em Java e em várias linguagens, o código de caractere das letras maiúsculas é menor que o código de caractere das letras minúsculas, o que faz com que palavras com letras maiúsculas sejam ordenadas antes de palavras de letras minúsculas. Tá certo? Isso aconteceria com sorte normal de Java, por sinal. Para corrigir isso, vocês teriam que personalizar o sorte de vocês de alguma forma. Como fazer isso? E vamos para nossa janela de opção. Vamos abrir uma janela para mostrar uma possível solução para isso. Chegou de volta a janela do Sublime para vocês? Sim, obrigado, Jonas. Olha só essa outra sorte aqui. Essa primeira linha de uma função, de um procedimento, observe que eu uso o termo função e procedimento intercambiáveis. Na verdade, aqui é um propósito. Deixa eu fazer essa pergunta. Acho que as pessoas nunca falaram isso para vocês, mas em programação, qual a diferença de função e procedimento? Vocês sabem? Alguém deu alguma definição formal disso para vocês? Não. Formalmente, isso aqui é um procedimento. Tá? A diferença é o seguinte: procedimentos não retornam valores. Funções retornam valores. Tá certo? Mas os nomes, às vezes, são usados de forma intercambiável. Você pode trocar um nome pelo outro. A gente acaba aceitando isso. Tá? Uma coisa importante. Essa parte que eu grifei aqui no Sublime, vocês estão vendo? A gente chama de cabeçalho. Cabeçalho da função. É um procedimento que retorna valor. Se vocês derem
quando vocês têm um procedimento que é tornar int em uma função. É só isso, é só o retorno. Tá? E o cabeçalho ele tem outro nome, sabia? O nome dele também é protótipo. Sabiam disso? A primeira linha da função também é chamada de protótipo da função. É chamado de protótipo da função. Tá certo? Porque eles dizem como a função deve ser, o que é que ela recebe e o que é que ela retorna. Então é chamado de protótipo da função também. Então, se alguém diga, me escreva o protótipo da função, ele quer o cabeçalho. Não, mas isso aí é nome. É que Java, o pessoal tem toda a terminologia de nomes, né? Mas esses nomes independem de linguagem. Protótipo é o cabeçalho. Tá? Isso aí, se vocês forem para a parte. Me escreva o cabeçalho, o protótipo da função. É só escrever essa primeira linha da função, que o cara, é isso que o cara quer saber. É só isso. É só um sinônimo para esse nome. Tá? Esse é um termo que o pessoal usa independente de linguagem de programação. Certo? Tá? Isso não é nem estrutura de dados, isso é linguagem de programação mesmo, viu? Tá? Independente de linguagem de programação, o nome disso é protótipo mesmo. A parte do código que você diz o nome da função, o que ela retorna e o que ela recebe, protótipo ou cabeçalho. Eu digo isso porque vocês vão trabalhar e às vezes você encontra alguém que veio de outra linguagem, ou que está acostumado a outra linguagem, me escreve um protótipo, você fica... Ele quer que eu escreva um teste, um rascunho da função, ele só quer que você escreva a primeira linha. Que é o contrato dela. Outro termo que o pessoal chama é o contrato. Mas vamos lá. Essa primeira linha, esse protótipo, ele recebe não um objeto comparável, mas um vetor de objetos. E aqui eu recebo um objeto de uma classe que estende a classe comparator. Tá certo? Observe que tudo aqui vai ser igual à função anterior. N é o complemento de A, para igual a 0 e menor que N. Int mínimo igual a I. J começa de mais 1. Só que olha aqui meu less. Meu less recebe agora um C, a J e a min. Então vamos dar uma olhadinha nesse less. O que ele está fazendo a mais? Tá? Esse less está usando C.compare. Como assim esse objeto C estende a classe comparator, a interface comparator, ela tem que implementar uma função compare, que compara dois objetos da classe que você está mandando. Certo? Então, você pode fazer um objeto ou uma classe cujo objeto tem um único propósito de comparar duas strings. E aí ele pode comparar as duas strings independente de que começa com letra maiúsculas ou minúsculas, tipo não ignore fazer uma função que compara as strings ignorando o case, fazendo uma cópia delas, por exemplo, e fazer todas elas para maiúsculas, e definir a ordem delas com base nisso, em quem vem antes e quem vem depois. Tá certo? E ao fazer isso, vamos voltar para cá, o exchange é o mesmo, ou seja, a troca é o mesmo, ele vai ordenar tudo, tá certo? Independente da maiúscula e da minúsculas. Tá bom? Alguém não entendeu? Querem que eu explique de outra forma? Quer que eu explique de novo? Pode repetir, professor? Posso repetir. Essa outra aqui, ela não pede, em primeiro lugar, ela não pede nem que o objeto estenda comparable. Então, mesmo que não esteja trabalhando com string, ou mesmo que o objeto inicialmente não tenha sido concebido pensando em comparação, vocês podem fazer uma classe que o compare.
segundo um dado critério que vocês estabeleçam. Certo? Como é que ele vai comparar? Provavelmente ele vai usar alguma interface desse do objeto, embora aqui esteja object, a gente não sabe a quem ele é, quando vocês mandam, vocês definem ele. Do mesmo jeito que na pilha e na fila nós definimos como era o objeto, aqui, aqui como a gente não sabe quem ele vai receber, está genérico. Mas quando vocês estão trabalhando, vocês sabem que classe ela é. E aí, antes de mandar, vocês criam uma classe, especificam uma biblioteca que compare o objeto que vocês estão trabalhando. Por exemplo, se é time de futebol, que compare lá a número de vitórias. Get número de vitórias de cada time. E aí vocês ordenam por número de vitórias. Ah, eu vou fazer uma classe que compara o número de derrotas. Aí você compara o número de derrotas. Ah, vou fazer uma classe que compare por número de gols sofridos. E aí você tem uma classe que compara por número de gols sofridos. E vocês vão poder ordenar os times de futebol, por exemplo, segundo cada um desses critérios. Tá certo? Consegui esclarecer, Adma, Marta? Como é que isso é feito? Quando vocês fizerem esse objeto comparado, Meu pai esclareceu agora. como é que eu faço esse critério? Quando eu fizer esse objeto comparator, eu tenho que fazer essa função compare, que trabalha com os objetos da classe, por exemplo, o time de futebol, que trabalha com get número de vitórias, get número de gols e por aí vai. Tá certo? E aí eu posso ordená-los segundo quaisquer critérios que eu tenho na minha biblioteca. Então, no caso da string, que era o exemplo que eu estou falando, porque ela está pegando os elementos e botando na frente, eu posso fazer uma função ou uma classe que copia as strings, converta elas para as cópias para maiúsculas, e aí as compare, tornando independente. Sim, vocês podem, exatamente, vocês ganham a liberdade de fazer outras funções de comparação e não ficar mais preso ao ponto sorte limitado do Java. Vocês têm a liberdade agora de ordenar segundo lá. A Compare vai poder usar as interfaces GET das classes que vocês têm. Você lembra que no encapsulamento, normalmente a gente define funções GET e SET para acessar os dados membros? Isso. Pronto. Tá certo? Então a gente, no objeto comparator, você tem a compare, tá certo? A less é a função que eu estou usando, definindo nessa função sort. Tá bom? A compare é que é obrigatória para o comparator. Java especificou que esse nome é um nome padrão para vocês utilizarem. Tá certo? Aí com isso vocês ganham liberdade de estabelecer outros critérios, de fazer suas próprias bibliotecas de comparação e ordenar os dados do jeito que vocês acharem necessário ou importante para a aplicação de vocês. Tá certo? Se vocês entenderam o selection, o próximo vai ser simples também. O próximo é o session sort. Novamente eu vou deixar aqui o objeto comparator. Estão vendo ele? Import objetivo comparator. Tá? Novamente não tem nenhum dado interno, não tem nada para... Não preciso instanciar um objeto dele, eu posso usar a classe e chamar a função. Tá? E está aqui a sorte. A diferença desse para o pseudocódigo vão ser duas. Primeiro, duas ou três, vamos dizer assim. Ele decidiu o laço interno usar o índice I e o laço interno usar o índice J. É a mesma coisa. Tá? Mas vamos lá. Para I igual a 0, I menor que N, que é o comprimento do vetor A, tá certo? I mais mais. Aí o laço interno, em vez de enquanto ele usou um for, J igual a I, J maior que 0. Se eu vou usar o mesmo less que a gente usou no selection. A J for menor que a J menos 1,
O J aqui, observe que o passo é decrescente. Eu troco a J por J menos 1. Tá vendo? Então, em vez de guardar no temporário e mover os outros para frente, ele faz a troca direto. Tá bom? Tranquilos? Sim, explica de novo. J começa em I. Só que lembra do Insertion Sort? Deixa eu passar a animação deles para trazer a memória. O Insertion Sort é aquele que eu movo lateralmente, trazendo para frente, enquanto o elemento for menor que o anterior. Deixa ele acabar que eu faço isso mais lento, tá? Tá certo? Observe, ele vai puxando para frente só quando o elemento for menor que o anterior, ele vai puxando. Essa é a ideia da ordenação por inserção. Certo? Vamos lá para o código para ver como é que isso foi representado no código. N é o comprimento do vetor. Para i igual a zero, i menor que n, i mais mais. J começa igual a i, enquanto j maior que zero, tá certo? Por que j maior que zero? Observe que o laço é decrescente. O j vai reduzindo, certo? Então j tem que ser maior que zero, se, ou seja, ele começa antes de i, o j. Se o j for menor que o. Se o índice j, perdoe-me, j começa igual a i. Se o índice j for menor que a j menos 1, ele troca os dois de posição. Certo, Ingrid? Ele move para frente o elemento, faz a troca. E aí ele permanece no laço enquanto j maior que zero e o elemento do índice j for menor que o anterior. E ele vai trazendo o elemento para frente, movendo o elemento maior para trás. Bom, acabou isso, ele incrementa o i, e novamente o j começa em i, e vai fazer isso. Entendeu? Os demais, Adman, Genivaldo, Marta, Joanderson, pessoas também. Aí ele vai ordenar os elementos, certo? Eu posso fazer isso por um trecho também, ó. Não preciso fazer isso, não, mas eu não vou entrar nisso aqui, não. Novamente, eu vou ter também a liberdade de mandar um comparador, se eu quiser. Vai funcionar que nem um selection sort. Comparar usando o objeto comparador. E está aqui o compare, que é o less, né? Se o objeto for comparável, ele vai usar o compare to do objeto. Se não, ele vai usar, você vai ter que mandar o comparador, ele vai usar o compare do comparador. E a função troca está aqui. A main é exatamente a mesma do ordenação por seleção. Posso ir para o terminal ou tem alguma dúvida? Posso ir? Terminal? Posso.
Chegou aí? Eu acho que sim. Então. Ou talvez esteja jantando aí. Não sei. Talvez esteja almoçando. Talvez esteja almoçando. Não tô ficando certo. Não sei, não duvido nada. Aqui ordenando aquelas letras. Ordenando direitinho. Tá, por isso que eu tô funcionando. E para ordenar as palavras também ordenando certo. Ainda comete a mesma gafe de antes, porque está usando o que é default das strings. Dúvidas? Alguma dúvida? Tranquilos? Nenhuma dúvida. Ok. Vamos para o próximo algoritmo, então. Em vez de mostrar o código primeiro, vamos ver a animação do mês. Repetir? Sim. Cinco minutos, então? Tá certo? A gente volta de 11h05? Pode ser? Seguimos de descanso, a gente volta para o terminal, tá bom?